Oi, gente amiga, o Enem já está aí e nós aqui para ajudá-lo. Questão do Enem 2019 diz assim: um fiscal de certa empresa de ônibus registra o tempo em minutos que um motorista novato gasta para completar certo percurso. No quadro 1 figuram os tempos gastos pelo motorista ao realizar o mesmo percurso 7 vezes. Já o quadro 2 apresenta uma classificação para a variabilidade do tempo segundo o valor do desvio padrão. Muito bem. Com base nas informações apresentadas nos quadros, a variabilidade de tempo, então, qual seria? Pois muito bem, falou então da variabilidade, medidas de dispersão ou de variabilidade, uma das mais famosas que nós temos, no caso aí o chamado desvio padrão, que tem aqui a sua formulinha. Para calcular esse desvio padrão, fazemos então a raiz quadrada do somatório, no caso aí dos desvios. O que são os desvios? A diferença da média dos dados com relação a cada um dos dados, isso elevado ao quadrado. Pois muito bem, e isso então vamos dividir pela quantidade n, o número, o total de dados envolvidos aí na pesquisa estatística. Pois muito bem, então no caso aqui, primeiro passo é você calcular a média dos dados. Então nós temos aqui os 7 dados, e aí então você faz a soma desses 7 dados, e isso então você divide por 7. No caso aqui, a soma desses 7 valores, valendo 343. E isso então você divide pela quantidade de dados. No caso aqui ele diz, né? Faz o percurso 7 vezes, então você tem aqui ao todo 7 dados. E no caso esse resultado aí, a média de tempo em minutos, como sendo igual a 49, ok? Muito bem. Então você vai pegar essa média e vai fazer a diferença dessa média com cada um desses 7 dados. Vamos ver? Então no caso aqui a média sendo igual a 49, a gente faz então 49 menos 48, isso vai dar 1, e elevado ao quadrado é o próprio 1. Muito bem. No caso, o segundo dado, 54, você vai pegar aí 49 menos o 54, isso aí vai dar menos 5, que elevado ao quadrado nos dá 25. Muito bem. Já o terceiro dado, valendo 50, a gente faz 49, que é a média, menos 50, isso vai dar menos 1, que elevado ao quadrado, no caso aí, igual a 1. Ok? Muito bem, o 46, no caso aqui, a bola da vez, vai diminuir 49 menos 46, e isso então vai nos dar o 3, que elevado ao quadrado é igual a 9. Teremos também o 44, no caso aí, subtraindo 49 menos o 44, acharemos 5, que elevado ao quadrado também é 25. Teremos 52, sem deixar para depois, diminuindo aqui do 49. Isso, no caso, agora vai nos dar menos 3. E esse menos 3 elevado ao quadrado sendo igual a 9. E, finalmente, o próprio 49, que menos a média, que é 49 também. Isso, então, vai dar 0. Que elevado ao quadrado, evidentemente, é o próprio 0. E daí, então, a gente faz a soma, o somatório de todos esses resultados que nós achamos. Que no caso aqui, né, aconteceu do 1 aparecer 2 vezes, mais o 9 também aparecendo 2 vezes. O que mais? O 25, no caso aqui, também apareceu 2 vezes. Então, nós teremos esse somatório aqui valendo 2 vezes 25, 50.
2 vezes 9 igual a 18. E 2 vezes 1 valendo 2. Isso sem deixar para depois. O 18 com mais 2 não é Leonardo, mas dá 20. E aí com mais o 50 teremos então esse somatório valendo 70. Muito bem. E aí então, colocando esses valores aí na formulinha, nós teremos esse somatório que nós fizemos igual a 70, e isso então dividido por n, que é a quantidade de dados, no caso igual a 7, e aí então nós teremos esse desvio padrão valendo raiz de 10. Pois muito bem. No caso da raiz de 10, ela é um pouquinho maior, né, do que a raiz de 9. A raiz de 9, então, sendo 3, né, isso significa, então, que essa raiz de 10, no caso aí um valor um pouquinho maior do que 3, estaria, então, esse desvio padrão entre os valores 2 e 4. No caso, então, dentro da variabilidade baixa, o que nos dá a letra B. Só uma pequena observação antes de terminar, que é a seguinte: por que nós utilizamos a formulinha do desvio padrão para uma população ao invés da formulinha da amostra? Para quem já viu, né, a matéria já deve ter visto que existem formulinhas diferentes. Então existem duas maneiras simples, extremamente simples, no caso aí de te explicar. A primeira delas é que quando você considera o todo e não apenas uma parte dos dados, você está lidando com todos os dados envolvidos no processo, você tem então uma população de dados. Daí a gente ter calculado o desvio padrão populacional e não amostral. E uma outra maneira simples e macetosa nesse caso aqui é você perceber o seguinte: ele utilizou o desvio padrão com a letra grega. E quando nós utilizamos as medidas estatísticas representadas por letras gregas, isso significa que estamos considerando medidas populacionais. Por isso que aqui no cálculo da média, por exemplo, eu não utilizei x barra, eu utilizei esta letra grega para representar a média populacional, tá ok? Então fica a dica, no caso aí a letra B, nossa opção correta. Se você gostou, recomende, se inscreva, curta, comente e compartilhe com os demais, tá bom? Obrigado pela sua audiência, FUI, fui!